Olá, boa tarde a todos. Assim como habitual, cá estamos nós para mais uma quarta-feira às 14, mais um destino de férias. Esta sessão vamos ter aqui um convidado especial do Clube Viajar, que é o Nuno. O Nuno é um conhecedor da Turquia, esteve lá há algum tempo, ele depois vai-nos contar tudo sobre este país fantástico, que tem tanto para oferecer e tantas coisas para fazer. Portanto, nós queremos aqui, pela parte da Check-in, também agradecer a vossa presença em mais este direto. Sabemos que têm sido de alguma forma elucidativos e têm ajudado alguns a decidir sobre as férias, sejam para este ano ou para o próximo. Nós esperamos que sejam este ano, porque em todos estes destinos que temos estado aqui a recomendar e que temos vindo a divulgar, são os destinos que chamamos como destinos seguros e que têm e cumprem as normas de segurança e que permitem as vossas viagens em família com toda a tranquilidade. Nós na Check-in estamos sempre deste lado para vos ajudar, seja na marcação de testes quando necessário, que de forma geral são sempre necessários, e estamos aqui com todas as atualizações de forma a que as vossas viagens realmente sejam realizadas na maior tranquilidade e com toda a segurança. E pronto, vamos ver o que é que nos traz hoje o Nuno Anjos e a Turquia. Olá Nuno, obrigada por estares connosco. Olá Maria Paula, olá a todos, muito boa tarde e obrigado pelo convite, antes de tudo. Nós é que agradecemos, sabemos que vais partilhar aqui muito também da tua experiência e isso para nós é muito importante, muito mais do que vender viagens, como sabes, nós na Check-in gostamos muito de conhecer em loco os destinos e como não podemos chegar a todo lado ou a muitos como gostaríamos, como contamos sempre aqui com a ajuda dos nossos comerciais e dos nossos parceiros, neste caso, hoje com a Viajar Tours. E temos também aqui a Ana Nuno, que vai estar connosco. Vamos aqui então ter uma conversa a três e pronto, ficamos agora, vamos passar a bola para o teu lado e ficamos à espera agora aqui das tuas dicas sobre o destino. Vamos lá. Sim, que seja uma boa conversa para durante um cafezinho agora depois do almoço. É sempre bom, é sempre bom. Bom, a Turquia diz-me muito porque eu em 2001 ainda estava a trabalhar num operador que era a Pasha Tours e estive lá a viver e a receber os portugueses que chegavam nos charters da Pasha Tours na altura durante 6 meses. Com isso também andava sempre por todo ou praticamente todo o país, também a conhecer os sítios, a ver como é que estavam a decorrer os serviços, principalmente a zona dos restaurantes, que era importantíssima para os portugueses, como não poderia deixar de ser. Claro. Não, mas todos os serviços, não era estar a controlar o que quer que fosse, mas era sim fazer com que a garantia dos serviços continuasse a ser boa. Por isso, ainda aprendi a falar um bocadinho turco, aprendi também a saber ver a Turquia com outros olhos e apaixonar pela Turquia, que é um país extraordinário. É muito fácil de apaixonar, muito fácil. Mesmo. Não vamos estar a falar em políticas, que eu acho que o que é importante aqui é a parte da cultura, enfim, todo o legado histórico, cultural, paisagístico que existe neste país é uma coisa imensa e eu acho que é por aí que entra. Portanto, não vale a pena estarmos a debater outros pormenores técnicos que, enfim... Meros pormenores. Dá também para combinar, que é isso, depois vais-nos falar um bocadinho à frente da vossa programação, dá também para combinar a cidade depois com circuitos, com praia. Portanto, a Turquia, na verdade, é aquele pacote que nós podemos recomendar e que agrada um pouco a todos, porque há quem goste de fazer praia, mas só praia também não é bem o interesse, então podemos combinar aqui com tudo aquilo que as cidades também dá para têm. fazer tudo, mesmo se quiserem, até dá para de manhã irem à praia e à tarde irem fazer ski, não ski aquático, mesmo na neve. Mesmo na neve? Eu houve uma vez... Sério? Conta-me esse pormenor, então, que isso é interessante. Em Antália, okay. Existem as montanhas atrás, onde existem umas estâncias de ski.
Eu houve uma vez que de manhã ainda fui lá acima às pistas, à tarde estava também para fazer praia, mas que infelizmente não consegui. Mas dá perfeitamente para fazer. Era março e já estava uma ótima temperatura e dava perfeitamente também para ir à praia e dar um belo mergulho. Portanto, é um bocado estranho. Ainda é mais variado do que eu pensava. Se eu já achava que a Turquia era um destino com muito para fazer, agora que me disseste também se pode fazer ski, estamos sempre a aprender realmente. Sempre a aprender. É isso. Olha, diz-nos uma coisa que sei que interessa a muitos, pessoas que até já nos têm consultado e têm visto a programação. Portanto, a Turquia é um destino que já está aberto. O que é necessário neste momento para entrar? Porque gostamos sempre de fazer aqui assim um breve resumo das condições de entrada no país para as pessoas saberem com que contam. Eles nesta altura já deixam, já permitem que as pessoas cheguem apenas com o teste antigénio, já não é obrigatório o teste PCR. Nesta altura a Turquia tem, dentro do turismo e conhecendo um bocadinho daquilo que se passa pelo mundo, um dos programas mais avançados de vacinação para todos os funcionários ligados ao turismo. Desde o motorista do autocarro, do minibus, seja do que for, passando pelos guias, passando pelas pessoas que trabalham nos hotéis, nos restaurantes também, na parte da restauração, estão muito à frente nessa parte da vacinação dentro do turismo. Eu acho que é um ótimo programa, muito sinceramente, e dá confiança às pessoas. E é isso que eles têm vindo a batalhar, que é na parte da segurança que existe no destino. Mesmo o próprio turismo da Turquia, a maior parte dos filmes promocionais que têm lançado bateu sempre na tecla da segurança e essa, de facto, enfim, vale o que vale, mas pelo menos aquilo que é humanamente possível fazer para garantir a segurança, eles estão a fazer. Tem feito, e isso é muito importante, passar essa confiança para os nossos clientes, no fundo, e para todos aqueles que tencionam viajar. E, portanto, temos aqui mais um destino que nós realmente podemos aconselhar neste momento, tendo em atenção tudo isto que o Nuno disse. Ok. Então, temos também a vantagem de ter voos diretos todos os dias, não é? Ou praticamente todos os dias. Que é outra exatamente. Vantagem, não é todos os dias por enquanto, mas é quase. Mas é quase. A Turkish Airlines voa diretamente para Istambul e depois existe dentro da Turquia uma rede de aeroportos domésticos muito completa. De norte a sul, de este a oeste, quer da Trácia à Anatólia, mas isso já lá vamos. E existe, de facto, um aeroporto sempre perto daqueles que são os principais pontos, não só económicos, mas também turísticos da Turquia. E existe sempre um aeroporto em que dá para fazer as ligações. E as ligações são fáceis, é dentro do novo aeroporto já. Não sei se já lá estiveram, mas é um aeroporto fantástico. Tivemos no antigo. No antigo já era um aeroporto fantástico, atenção. Mas ouvi dizer que o novo realmente é qualquer coisa do outro mundo, não é? É do outro mundo, é um bocadinho megalómano, se isso me é permitido dizer, mas é fácil, é um aeroporto que se anda, pode-se ainda andar um bocado, de porta para porta, por assim dizer, mas é um aeroporto muito, muito giro e é fácil para as pessoas perceberem onde é que estão e para onde é que têm de se dirigir para chegar ao seu destino. Portanto, olha, e a ligação à cidade é muito tempo? A ligação são cerca de 50 minutos, 45, 50 minutos. Enfim, uma das coisas que a Turquia, e neste caso Istambul, tem de mau é o trânsito, que é muito. É uma cidade muito grande, é uma cidade que há muitos que dizem que já tem 18 milhões de habitantes. Eu digo que tem 15 milhões. Onde é que estão os outros três? Onde é que estão os outros três? Os outros três andam por aí. Não,
enfim... Não, mas é uma cidade que, olhando, quem lá esteve realmente percebe que é uma cidade com uma densidade populacional enorme. A Sambaca dos continentes, portanto, isso quer dizer já há muita coisa, não é da própria cidade. E é uma coisa impressionante, realmente, olhar para as pontes e ver aquelas luzes todas, aquela imensidão, aquela vida, ver se realmente que deve ser quase, se não são os 15 milhões que tu dizes, eu aposto para os 16, pronto, só para ficar um bocadinho acima. Não, tudo bem, tu acho que não há stress nenhum. Não, mas realmente nota-se. E é de facto uma cidade mágica. Não há palavras para descrever, porque vivendo na cidade e sentindo-a no dia a dia, mesmo por exemplo, um dos momentos mais mágicos que existem em Istambul é nós podermos estar, por exemplo, numa bela esplanada, e num 10º andar de algum prédio assim rústico, ou num 7º andar, ali na zona de Beyoğlu, Taksim, já falamos mais ou menos do que é isto, a beber um belo vinho tinto, ou seja aquilo que for, e entretanto começar o chamamento da oração, em que nós vemos de cima uma cidade... Imagino. Parece que adormecida, mas que depois acorda completamente com, enfim, centenas de mesquitas a fazerem o chamamento à oração. É simplesmente... Nós assistimos a isso porque a Shekin fez uma visita de aniversário, quando comemorámos o 10º aniversário, o 15º aniversário da Shekin, certo, Maria Paula? Fomos à Turquia, fomos a Istambul. E assistimos a um desses chamamentos em pleno Grande Bazar, que foi muito engraçado também, porque estava uma confusão tremenda no Grande Bazar e de repente começou tudo a fugir, porque era a hora da oração, não é? Portanto, era uma hora sagrada para eles e inclusive as lojas ficaram vazias. Isso aí era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira. Foi, exatamente, porque nós fomos numa quinta e já tivemos de quinta a domingo. E foi único. E nós muito à toa, tipo, o que é que está a acontecer aqui? Porque era completamente surreal. Mas ao mesmo tempo era bonito de se ver o respeito por tudo o que se estava a passar. E lá está a quantidade de pessoas que de repente desapareceram e ficou tudo num silêncio mesmo único. Não foi, Maria Paula? Uma das coisas que é preciso dizer, a Turquia tem um governo laico, e entrando aqui um bocadinho muito ao de leve naquilo que é a política. Em 1928 houve um senhor de seu nome Mustafa Kemal Atatürk, que é considerado o pai da Turquia. Ele era um general do exército do sultão, e ele, entretanto, fez com que o sultanato acabasse e transformou a Turquia de um sultanato para uma república e tornou-a numa república laica, ou seja, não ligada a nenhuma religião. E com isso fez com que, enfim, muita coisa se passasse entretanto, e aí já íamos entrar depois na parte da política, mas fez com que a Turquia tivesse dado um salto inimaginável naquilo que era a abertura ao Ocidente, mas também ao Oriente. Com a modernização do país, com a modernização também de todas as vias de comunicação, de toda a tecnologia, e também uma abertura muito grande, principalmente nas grandes cidades, como por exemplo em Istambul, em Izmir, em Ankara, embora Ankara seja um pouco diferente. Ankara, que é a capital do país, existem aqueles que pensam que é Istambul, mas não, é Ankara, ou Ankara, como se diz em Portugal. Mas houve uma grande abertura, mesmo nas próprias escolas, nas próprias universidades, onde estavam enraizadas, enfim, algumas culturas, algumas tradições, que depois foram caindo pelas aberturas que iam havendo. É normal nós irmos na rua e podermos ver uma menina vestida e com o hijab, que é o véu na cabeça, de mão dada com uma outra que vai de mini saia.
Ou seja, sim, existe uma grande abertura, é uma sociedade completamente aberta e enfim, é um país mágico. É um país, és completamente apaixonado pela Turquia. Vamos então ver. Vamos começar então por ver aqui mais ou menos o que estamos a falar, a Turquia e a localização daquelas cidades ou locais que, pronto, no fundo que vamos falar e que tens em programação, não é? Não sei então se queres avançar. Enfim, isso aí poderemos começar talvez pela parte do que são os circuitos. Temos Istambul, que é o ponto de chegada. Depois os circuitos vão sempre para Ankara, e aí em Ankara, a capital do país, as pessoas vão visitar um museu, que é o Museu das Civilizações da Anatólia, que é um museu completíssimo e já foi considerado também como sendo o melhor da Europa. Visitam também o mausoléu de Atatürk e mais uma parte da cidade, e depois seguem para uma outra zona também mágica e lindíssima, que é a região da Capadócia. E esta região da Capadócia as pessoas poderão visitar, enfim, podem fazer a sua estadia toda na Capadócia, podem fazer um combinado com Istambul, podem fazer mesmo também indo à Antália e fazendo um combinado, por exemplo, com a Capadócia. Enfim, existe um sem número de opções. Mas isto, a Capadócia, só para quem não conhece, é uma região... Fazer? Exato. O que é que podemos fazer na Capadócia, visto que inclusivamente recomendas-nos aqui um combinado de Istambul e Capadócia? Sim, a Capadócia é uma região que, enfim, está rodeada por 3 grandes vulcões. E há uns bons milhares de anos, nesta altura eles estão inativos, mas há uns bons milhares de anos, com as erupções que faziam, os vulcões começaram a mandar grandes pedregulhos e a projetar grandes pedregulhos para, enfim, para o chão. Não há outro sítio para dizer. Eram pedregulhos bastante pesados e que, passados centenas de anos, milhares de anos, hoje em dia temos a paisagem da Capadócia em que vemos aquelas formações rochosas com aquela... É o que vemos aqui embaixo do lado direito. Exatamente, com aquele maciço maior por cima do pináculo. E isso eram os tais rochedos que foram projetados por parte dos vulcões e que, ao caírem, comprimiram muito mais a terra que estava por baixo, e depois, com a erosão, com a ação erosiva, quer das chuvas, dos ventos e etc., enfim, passado milhares de anos, hoje em dia temos esta paisagem extraordinária. Isso foi o que levou a paisagem, é um dos pontos em que as pessoas se maravilham em ir até à Capadócia, mas também há muito mais para ver, porque toda esta zona, enfim, a terra que existe na zona da Capadócia, entre Nevşehir e etc., e Uçhisar, algumas localidades ali, é o chamado tufo, que é uma terra que, muito embora seja vulcânica, é fácil de as pessoas escavarem, mas que tem também alguma durabilidade e é dura. Isso fez com que, na altura das cruzadas, a comunidade cristã que vivia nesta região se tivesse deslocado mais para o centro da Capadócia para se esconder dos muçulmanos que nessa altura os perseguiam e pronto. Não vale a pena estarmos aqui a dizer quem é que perseguia quem, porque naquela altura todos se matavam uns aos outros. Todos discutiam, exatamente. Já é um assunto antigo, é verdade. Que ainda não conseguiram resolver. Não, isso aí não vale a pena. A parte interessante é que conseguimos aqui ver algumas cidades subterrâneas que os cristãos construíam essas cidades com quilómetros e quilómetros de túneis, e mesmo a própria ventilação a ser posta a quilómetros de distância,
que era para que os muçulmanos não descobrissem onde é que era a entrada das cidades subterrâneas. De uma coisa impressionante. Tinham salas, tinham sítio para armazenar o gado, para armazenar tudo aquilo que eram condimentos e víveres e de tudo e mais alguma coisa. Eles haviam alturas em que passavam meses debaixo de terra à espera que os invasores o problema desaparecesse. Desaparecesse e eles voltassem à superfície. Okay. É uma zona muito, muito gira, existe muito para fazer, existem também, os derviches dançantes, que é uma parte da religião em que eles atingem o nirvana. Não sei se já viram imagens, eles atingem o chamado nirvana rodopiando sobre eles próprios, e quase 40, 45 minutos a rodopiarem sobre eles próprios e não caem. Meu Deus. Mas existe muita coisa para fazer, mesmo à noite também existem restaurantes temáticos com danças típicas da Anatólia, que também se podem ver em Istambul, e mesmo os derviches dançantes também existem em Istambul, uma zona que dá para ver o espetáculo, entre aspas. Mas são originais desta zona, exato. Exatamente. Também, é claro, depois aqui na zona da Capadócia existe o imprescindível passeio de balão, de ver o nascer do sol a partir do ar e as sombras a começarem a esbaterem-se depois com o aparecer do sol. Para quem não fez, recomendo vivamente. É uma experiência. É muito bonita, uma experiência muito bonita mesmo. E nós aqui recomendamos também que, se optar por fazer um destes combinados, uns circuitos, ou o que seja, este passeio de balão deve ser reservado também com antecedência, e ainda mais agora, não é? Porque tudo está limitado em número de pessoas e em frequências, e portanto isto deve ser reservado para que possa realmente chegar lá e ter a oportunidade de subir no balão, que eu já tenho visto imagens e para muitos é uma experiência. É único. É mesmo. Para outros pode ser mais difícil e é preciso coragem, mas sem dúvida. Não é. Às vezes é só um clique, não é preciso coragem. De facto, são cestos muito grandes, são cestos que até podem, levar até cerca de 30 pessoas. Ok. Portanto, e agora com a altura de tudo aquilo que vivemos, é claro que eles limitam o número de pessoas dentro de cada cesto, mas é seguríssimo, não há problema nenhum. Os cabos são bons, que estão agarrados ao balão, é muito seguro, não há problema nenhum, e mesmo a Capadócia é considerada uma das capitais mundiais do balonismo, portanto. Exato. É algo que eles prezam muito, é a parte da segurança, muito embora, enfim, há que sempre fazer umas figas, porque as condições meteorológicas às vezes podem não ajudar e pode acontecer. Infelizmente, são coisas que ninguém consegue controlar, mas é como tudo. Podem acontecer. É uma boa desculpa para as pessoas depois poderem voltar novamente à Capadócia. Exatamente, não fiz aquele passeio de balão, deixa-me lá ir. Exatamente. Olha, então, seguindo, digamos, essa ordem que estávamos aqui em termos de circuito. Sim, depois vamos para Pamukkale. Pamukkale, que é onde existe o chamado Castelo de Algodão. É uma zona, enfim, isto. Por toda esta região passou muito daquilo que é o cristianismo, passou muito daquilo que foram as grandes civilizações de outrora, e Pamukkale era um centro termal que existia naquela altura. Mais abaixo temos a zona de Bodrum, de Izmir, enfim, por aqui por baixo passava também a antiga Rota da Leceia, já integrada também dentro de outras rotas comerciais que existiam naquela altura, e este centro termal começou a ganhar muita importância quando alguns grandes senhores da altura começaram a dizer que eram milagres, que iam lá e ficavam curados. É claro que
naquelas alturas existiam muitas maleitas, de certeza absoluta. E aqui teve também uma grande cidade, que era a cidade de Pamukkale, e também havia, enfim, depois, como em qualquer centro termal, e principalmente naquela altura, é claro, também haviam algumas coisas que partiam deste mundo para o outro. E existe aqui um cemitério antigo de Hierápolis, que era o nome da cidade antiga, que é muito conhecido pelas riquezas que continham os seus sepulcros, porque eram normalmente de gente abastada e de gente importante. Aliás, mesmo em Santa Sofia, na Basílica de Santa Sofia, em Istambul, existe um grande vaso, por assim dizer, que foi encontrado mesmo aqui em Hierápolis, cheio de ouro. E é um vaso que tem quase 2 metros de altura. Portanto, considerável, um vaso considerável. Eu gostava de o ter encontrado, mas infelizmente cheguei tarde. Também era difícil teres trazido. Depois também, como é que trazias o vaso? Porque aquelas mochilas do Sport Billy que tinham tudo. Não, mas aqui é ótimo, principalmente no circuito, as pessoas já chegam aqui à sexta-noite e poder aproveitar durante a noite aqui um belo tratamento, seja dentro das lamas que existem, que são ótimas, ou mesmo simplesmente através das águas, dá para fazer aqui umas massagens e uns tratamentos espetaculares e revigorantes. Aconselho vivamente. Já agora, como curiosidade, às vezes as pessoas olham para imagens de Pamukkale, deste castelo de algodão, e começam-se a perguntar porque é que tudo aquilo é branco. Era mesmo por causa da nascente da água, que a água é uma água calcária, pois. E que com o passar dos anos e à medida que as águas iam descendo em encosta, iam depositando o seu calcário e é claro que toda aquela parte daquela montanha se tornou branca, parece que é neve, mas é uma zona muito, muito bonita. Há uns anos atrás eles proibiram que as pessoas pudessem andar dentro destas piscinas naturais, porque estava a ficar muito degradado e quase já não havia branco. Entretanto, pararam as visitas e que as pessoas pudessem ir molhar o pé, e já está tudo a ganhar um branco magnífico e continua a estar uma zona muito, muito bonita, mas também com muita história, porque dá para visitar também a parte de Hierápolis. E tem também um anfiteatro romano antigo por trás, enfim, é bonito e recomendo-se. Olha, vocês nos vossos circuitos, portanto, têm em programação este ano, os circuitos que estamos a falar, sim. E são acompanhados por guia desde casa. Não sei se vocês têm alguma equipa, se estão a fazer com guias locais, mas são normalmente com língua em português ou espanhol, não é? Existem ainda um bom número de guias na Turquia a falarem em português. Todos eles boas pessoas, conheço a maior parte deles, por força de ter lá trabalhado com eles. Existem ainda um bocadinho, não é que seja da velha guarda, mas os mais antigos até gostam de caracóis, porque a maior parte deles, naquela altura, eles vinham para Portugal com a Pacha Tours para aprender o português cá, e então durante alguns meses estavam em Lisboa a viver e a aprender o português e depois voltavam para a Turquia e pronto. Mesmo nessa altura dos charters, os meus pais ainda me enviavam uns caracóis e umas garrafinhas de moralhas. Fazias umas grandes petiscadas à portuguesa. Às segundas-feiras havia sempre ali um petisco e se eles estiverem a ver isto, eles vão se recordar desses petiscos. Okay. Mas pronto, para dizer que, enfim, vale o que vale. Estão bem familiarizados com o português e com Portugal, portanto. Sim. E sabem como é que o português pensa. Isso é muito importante. Sabem do que é que o português gosta. E, enfim, e hoje em dia também lhes serviu bastante, porque o mercado português dentro dos circuitos baixou um bocadinho e entretanto, subiu o mercado brasileiro e isso fez com que eles
também continuassem a ter trabalho, o que foi ótimo. Muito sinceramente foi ótimo. Portanto, existem sempre partidas. Pode acontecer que se possam ser integrados dentro de um grupo com brasileiros. Portanto, pode de facto acontecer. É normal poder vir a acontecer. Então viagem e vamos para a costa já, ou não? Sim, depois de Pamukkale e dessa noite retemperante, vamos depois para Izmir, para a região de Izmir, onde aqui existia a antiga cidade de Éfeso, também muito conhecida por parte do cristianismo e mesmo das passagens da Bíblia, das cartas de São Paulo aos Éfesos. Era um dos principais portos comerciais naquela altura que existiam aqui no mar Egeu e, como é lógico, São Paulo, para espalhar a palavra, tinha de ir aos principais pontos onde tivessem mais gente. E Éfeso era mesmo, se não a principal, das principais cidades naquela altura. Existe aqui, nesta apresentação em baixo, essa imagem que está ali por debaixo do Antália, é o anfiteatro de Éfeso, que é uma coisa magnífica. Assistir aqui a um concerto é uma coisa fabulosa, digo-vos. E este anfiteatro estava mesmo em frente ao mar. Hoje em dia o mar está a cerca de 16 km, mas há 2000 anos atrás o mar estava já ali. Portanto, as pessoas estavam aqui no anfiteatro de Éfeso e estavam a ver os barcos a chegarem ao porto e todo o movimento que aí passava. Hoje em dia dá para visitar. Éfeso é uma das cidades antigas mais bem conservadas. Existem cidades que gostariam de ter o orçamento que Éfeso tem para a sua reconstrução. Eles, aquilo que costumam fazer, e nisto não estou certo, porque não sei, pode ter entretanto variado, mas há uns anos atrás, eles estavam durante 3 ou 5 anos a pesquisar sobre a arquitetura, sobre as pedras, entre aspas, que iam encontrando, de onde é que elas se poderiam encaixar, e depois passavam os outros 3 ou 5 anos a montar as peças do puzzle. Portanto, é extraordinário. Depois, e também ligado ao cristianismo, aqui ao lado, a cerca de 1 km, 2 km, existe a Casa de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora, por tudo aquilo que são alguns escritos da altura e passagens também da Bíblia, se julga ter sido aquele o local onde Nossa Senhora depois viveu, até à sua morte. É um local de culto, não só para os cristãos, mas também para outros credos, outras religiões, mesmo para a islâmica, porque para eles Jesus Cristo é um profeta, para os muçulmanos, e era a mãe do profeta. Portanto, por aí também, para o mundo islâmico, também é um local muito especial e um local também de culto. Depois destas visitas, e são 8 dias muito recompensantes e que dá para ver muito e aprender muito daquilo que é a história da Turquia, porque os guias são de facto muito bons e não se calam, por assim dizer. Depois, ou as pessoas voltam de avião até Istambul, ou então podem continuar e ainda para norte, ainda de autocarro, continuar até Troia, a antiga cidade de Troia, visitar também Pérgamo, Çanakkale, que, enfim, aos australianos, Çanakkale diz muito, porque foi aí que, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande guerra, houve uma grande batalha, perdão, em que morreram aqui bastantes australianos a defenderem Çanakkale, porque em Çanakkale que se entra aqui no estreito para o Mar de Mármara, que está a sul de Istambul, e daí, depois, a norte de Istambul, tem a ligação, através do estreito do Bósforo, para o Mar Negro.
E isso, naquela altura, e mesmo ainda hoje, é um ponto estratégico muito importante naquilo que é a passagem do mercado marítimo para a ligação ao Mediterrâneo e depois daí para o resto do mundo. Okay. Portanto, os circuitos são, tu falaste, são de 8 dias, não é? E depois são de 8 dias o Pérola da Turquia e depois temos o Rota das Civilizações, que tem 10 dias. Mesmo nestes circuitos, por exemplo, aquilo que costumamos fazer é em Istambul não incluir nenhuma visita, mas sim dar a hipótese às pessoas que quando lá cheguem, porque começámos a ter muita gente que já conhecia Istambul e alguns clientes a dizerem que não estavam interessados em fazer de novo as visitas em Istambul. E então aquilo que decidimos foi retirar as visitas, também fez com que o preço ficasse mais concorrencial e mais apelativo, mas depois as pessoas a chegarem lá podem, enfim, fazer o dia à mesma de visitas em Istambul, que costuma ser sair, visitar o mercado das especiarias ou o bazar egípcio, depois daí subir até à Praça de Sultanahmet, onde está a Mesquita Azul e a Basílica de Santa Sofia. Depois visitar também ainda a parte do Grande Bazar, fazer isto no dia a seguir, fazer um passeio pelo Estreito do Bósforo, porque o Bósforo primeiro é dos sítios mais caros que existem, eu acho que no mundo existem casas em cima do Bósforo que valem milhões mesmo. E há casas impressionantes, existem grandes palácios, como o Palácio de Beylerbeyi, o Palácio de Dolmabahçe. Eu sei que isto são só nomes, mas eu estou a visualizá-los. Estás a vê-los enquanto falas. É o Palácio de Dolmabahçe. Bem, se calhar passa aí um bocadinho, passando à frente, só para as pessoas perceberem o que é onde é que chegamos. Existe aqui um ponto por baixo do Grande Bazar, que é o Palácio Topkapi, ou Topkapi, e mais acima tem o de Dolmabahçe. E isto o primeiro, o Topkapi, era ao lado de Santa Sofia, e era o primeiro palácio do sultão, por assim dizer. Depois, com o passar dos anos, então passaram, já no século XX, para o Palácio de Dolmabahçe, que é dono de uma riqueza extraordinária, ao final do século XIX ainda, que é dono de uma riqueza extraordinária. Tem aí o maior lustro do mundo, que é um candeeiro... Em Dolmabahçe. Dolmabahçe. Bem, nós fomos a Topkapi, se lembra, não é, Maria Paula? E já ficámos impressionadas com a imensidão daquilo. Portanto, imagine, se me estás a dizer que o outro ainda é mais, nem quero imaginar, porque realmente, se era uma das coisas que nos ficou, é realmente a grandiosidade deste palácio, a vista sobre o Bósforo, é uma coisa que mesmo, só quem lá esteve, aliás, grandes fotografias que se tiram desse local, desse palácio de Topkapi, mas me dizes que este Dolmabahçe, não sei se é assim que se pronuncia, em bom turco. Estás a ir bem. Estou a ir bem, eu tenho uma costela turca. Fui lá, fiquei com uma costela, sou assim. E então, se me dizes que este realmente ainda é mais impressionante que o outro, fico curiosa de ver, realmente. Enfim, a visita de um não invalida a visita Claro, de outro. claro. Até porque no Palácio Topkapi também ainda tem a exposição onde dá para ver o punhal de Topkapi, o diamante. Sim, é um tesouro autêntico, aquilo é um tesouro o tesouro do do reino. Palácio Topkapi, que é impressionante, que é lindíssimo. É lindo. Enfim, ambos têm tesouros muito bonitos para ver. O Palácio de Dolmabahçe, para aqueles aficionados mais do futebol, fica mesmo em frente ao estádio de um clube de Istambul, que é o Beşiktaş, onde jogou o Simão Sabrosa. E o Simão Sabrosa também, provavelmente. Tu vais para um, eu vou para o outro, tá?
Não, eu sou mais do Galatasaray. Portanto, ok. Pronto, olha, já estamos aí para o outro lado. Desculpe, Maria Olha, Paula. e compras. E Já estavam no futebol e eu estava nos bazares. Não, hoje é impossível não falar de futebol, pronto, mas clubismos à parte, hoje o nosso clube é o mesmo, não é, Nuno? Portanto, sim, seguramente. Aqui, antes de passar às compras, porque existem muitas pessoas que às vezes se perguntam, está bem, mas onde é que eu devo ficar? Istambul tem 3 partes. Tem a parte da direita, ao lado da direita do Estreito do Bósforo, que é a parte asiática da cidade, e depois as outras 2 partes, naquilo que é a região da Trácia, na parte europeia da Turquia. Esta parte europeia também se subdivide em 2 partes. A parte antiga e a parte nova. A parte antiga, que é onde está Santa Sofia, Mesquita Azul, o Grande Bazar, Meseret Çarşı, o Bazar egípcio, e depois a parte nova, onde está a Praça de Taksim, que é uma zona, muito mais mexida, muito mais, como é que eu poderei dizer, sem estar aqui a dizer nenhuma pataquada, nem a referir nenhuma susceptibilidade, muito mais europeia. É mais ocidentalizada, um bocadinho por aí, não é? Mas são ambas as zonas são. Aliás, são Istambul é uma cidade que agora, tem. Toda a zona de Taksim vive muito, porque sendo uma cidade de 15 milhões de habitantes, é aqui em Taksim que, mesmo a nível de transportes, é um grande centro de difusão depois para o resto da cidade. E isso faz com que, numa avenida que existe aqui, uma avenida pedonal, que é a avenida de Istiklal, nessa avenida existem milhares de lojas, bares, discotecas, bibliotecas e mais acabada tudo. Subimos essa avenida, Maria Paula, se bem se recorda. É uma zona muito, muito bonita, é chamada a zona de Beyoğlu. Mesmo eu costumo recomendar às pessoas que fiquem aqui nesta parte, muito embora o nível de hotelaria na parte antiga, ao pé de Santa Sofia e etc., tenha crescido muito. Existem hotéis espetaculares agora na parte antiga, mas é uma zona que, a nível, não é que seja da noite, mas de animação noturna, aqueles hotéis mais boutique hotéis, desculpa, é mais naquela zona da Mesquita, não é? A zona de Sultanahmet, essa zona aí, não é? Exatamente. Porque também é uma das coisas que se usam também muito em Istambul e que se vê muito em Istambul, são esses hotéis mais pequenos, mais característicos, que também acaba por ser um bocadinho o contraste depois a hotéis maiores, que também existem hotéis de renome na cidade, mas existem muitos hotéis também pequenos para quem gosta dos chamados boutique hotéis nesta zona antiga da cidade. E depois tudo depende daquilo que as pessoas também queiram fazer. Portanto, é uma cidade que agrada a gregos e a troianos, não é o caso, mas é uma cidade que agrada a todos, porque mesmo a nível de hotelaria podemos escolher coisas completamente porque existem aquelas pessoas que gostam de sair à noite e ir a um restaurante, e aqui na zona, aqui em Istambul, existem restaurantes espetaculares, com umas vistas magníficas, existe para todos os bolsos e carteiras, para todos os gostos e feitios. Portanto, as pessoas, se quiserem comer McDonald's, comem McDonald's, se quiserem ir a um restaurante Michelin, também o têm. Enfim, há aqui de tudo, para todas as carteiras. Mas a comida turca é muito boa, atenção. É excelente. A gastronomia turca é excelente. Tirando o café... O café com as borras. Sério, fui tão enganada com isso. Não é só o café turco. Pelo menos o café turco é ótimo, mas é preciso deixar acalmar as borras. Eu até podia fazer aqui uma inconfidência. O pior é que há provas que eu não deixei as borras acalmar. Limpaste tudo. Isso não é mau, sabes? Não é mau. Não é, não. Então, as minhas colegas adoraram, porque tiraram da sério. Pronto. Enfim, isto foi no jantar que nós decidimos fazer um jantar de comida, de cozinha tradicional turca, e eu levei aquilo a peito mesmo, e levei até aos dentes, literalmente, porque
Fiquei com os burros, pá, sério. Mas é bom, o café é bom, atenção. É bom e faz bem para limpar o organismo. Possivelmente. Não, por aí é. E depois poderias ter bebido um chazinho. Existe chás magníficos. Bebemos chás maravilhosos. Existe o chá preto, o turco, é magnífico e é vendido em toda a parte, naqueles copos muito típicos, muito tradicionais. Sim. Existe também o chá de maçã, que é um chá mais doce, que também o turista adora o chá de maçã. Existem também os narguilés. E diz-me uma coisa, que já que estamos aqui numa de experiências, tu experimentaste o banho turco, certo? Claro. Pronto. E as pessoas têm uma ideia muito errada do banho turco. Eu ia com uma ideia errada do banho turco, porque estamos associados ao banho turco de ginásio. Mas o banho turco não é um banho turco de ginásio, o verdadeiro banho turco. O banho turco são salas todas de mármore, em que podem até estar 20, 30 pessoas lá dentro, todos tapadinhos. Existem algumas saunas mistas, outras que são só para homens ou só para senhoras. Nós a que fomos era só para senhoras, não era Maria Paula, portanto não me lembro sequer de ver homens, era só para senhoras. Existe na parte antiga, existem um ou outro muito bom mesmo. Não, é uma experiência giríssima, porque a própria sala onde se faz as massagens é lindíssima. Eu recordo-me disso, porque tudo em mármore, a própria envolvência e depois a experiência de a seguir ao banho, vermos o chazinho que estavas a falar, daí me ter lembrado da experiência do banho turco. É muito giro, mas é realmente uma experiência a passar, principalmente se acertarmos na terapeuta, certo? Eu acertei numa que tinha muita força. O mais certo. Levei assim um abanão. É uma transição. Mas é muito giro e vale muito a pena viver isso, realmente. Não, em bom português, leva-se uma tareia dos Leva-se. Mas eu costumava ir ao hammam praticamente todas as semanas, porque eles depois, naquela altura, ainda utilizavam umas escovas de crina de cavalo, hoje em dia já de crina, dos cabelos da crina de cavalo. Hoje em dia já tem umas esponjas que, enfim, por causa da proteção e tudo isso, e fazia uma limpeza à pele, uma esfoliação magnífica. E digo-vos que uma pessoa sai de lá de dentro rejuvenescida. Mesmo. Muito, muito bom. Aliás, se houvesse aqui uma em Lisboa, acreditem que estava lá. Não, é uma experiência única mesmo, e é uma experiência a não perder, que eu julgo que deve haver em toda a Turquia, certo? Ou é só mais em Istambul que se encontra em toda a Turquia? Não, em toda a Turquia. E particularmente em Istambul existe muita coisa para fazer. Eu lá estive a viver, haviam amigos meus que aproveitavam que eu tinha lá a casa e que iam até lá e passavam uma semana e quando se vinham para vir embora ainda diziam, pensava que Istambul só 2 ou 3 dias chegava, mas estamos a sair aqui, passado uma semana ainda há coisas para ver, portanto é uma cidade que há muito para fazer, muito para viver, e é de facto magnífico. E com uma riqueza histórica e cheia de historinhas por todo o lado. É muito, 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 muito bom. Eu sugiro então, se calhar, Maria Paula, que vamos um bocadinho a Istambul, não? Ver aqui uma coisinha, não é? Vamos viajar. Vamos um bocadinho a Istambul. Só. Vimos já, é no instante, está bem? É no instante.
É fantástico. Eu costumo dizer, aliás, o Nuno estava a dizer que Istambul não se vê num dia nem dois. Eu digo sempre, aproveitem o tempo que têm, vão na mesma se só tiverem 2 dias e depois mais tarde voltarão. Mas na verdade é uma cidade, Nuno, que eu senti que precisamos deixar algum tempo livre para contemplar. É aquela sensação que eu tenho. Não basta entrar a correr, ver tudo, ver os palácios. Não, deixem, é uma recomendação que eu faço, deixem algum tempo para se sentar, como o Nuno dizia, numa bela, numa esplanada, para sentir, para observar, porque aquela cidade realmente é incrível, é cheia de contrastes e vale mesmo muito a pena. E depois, mais tarde, voltam. Eu costumava ter um point, por assim dizer, que era a American Pazarı, a Praça da América, em Istambul, onde era uma zona com algumas esplanadas e onde se fumava o narguilé, ou a xixa, como se diz noutros países. E então estava lá a fumar o narguilé e, entretanto, estavam pessoas mais idosas e mais jovens, turcos, a jogarem a tábua, ou, enfim, estava um jogo de tabuleiro, tipo damas, ou xadrez, ou o gamão. E, entretanto, eu deliciava-me a estar a olhar para aquilo. Acabei por aprender a jogar também ali, porque depois as pessoas chamam-nos e entretanto, começávamos a tentar conversar, porque eu ia apanhando umas palavras e tentando descobrir o sentido de outras, mas era muito giro. E o povo turco, muito embora pareça assim um bocadinho fechado, é um povo muito hospitaleiro. Não é muito simpático mesmo. É um povo muito simpático. E pronto, sim. Istambul é um destino a visitar, a repetir. Pronto. Não, é porque vocês calem-me, porque senão eu... Então vamos sair de Istambul, o Nuno ficava já por aqui, não é? Ficava já na tal praça que tu indicaste agora, que eu já não me recordo o nome, não é? Porque o meu turco American Pazarı. Ok, American, é isso? Pazarı. American Pazarı. Pronto, por exemplo, é qualquer coisa assim. E vamos passar agora, vamos sair um bocadinho. Nós temos aqui sempre muitos pedidos, para além dos city breaks, para fazer realmente Istambul é uma boa oportunidade, porque como nós estávamos a dizer, os voos são quase diários e dá para fazer um fim de semana alargado, ou o que seja, mas nós não temos aqui sempre muita procura dos destinos, das estâncias balneares, portanto, os destinos de praia, que se possa combinar com Istambul, e acho que então é um bocadinho disso que eu agora também gostava que falasses. Como é que são estas praias, o que é que recomendas? De Antália. E Antália, não é, Costa? Antália, que é o tal sítio onde dá para fazer o ski de manhã. Exatamente. Férias de verão e inverno. Férias de verão e inverno num só dia. Exatamente. Antália também tem muita história. É um sítio que as pessoas pensam, que é só praia, mas não, tem muita história, também muito ligada aos tempos antigos, mesmo por causa da estrada de Leceia que passava por aqui. E é aqui nesta região de Antália onde aquilo que é a história de São Nicolau, do Pai Natal, nasceu na cidade de Demre. Foi mesmo aqui em que tudo aquilo que se vive à volta de São Nicolau e Demre, para a religião ortodoxa, é um dos locais sagrados. Enfim, vale a pena vir aqui e visitar Demre e Mira, que também é um local de antigos sarcófagos que eram escavados na montanha. E é uma zona, muito sinceramente, lindíssima e vale a pena. Depois, mais à frente, ainda tem Kekova, que é uma cidade submersa. Houve um grande tremor de terra há uns bons milhares de anos, que fez com que a parte da montanha se esbatesse e acabasse por entrar no mar, e então fazer mergulho aqui em Kekova, por entre as ruínas antigas, é de facto muito bonito. Depois temos outros pontos, como Perge, a antiga cidade de Perge, ou Aspendos, que é o antigo anfiteatro de Aspendos, onde também ver aqui um concerto em Aspendos é lindíssimo.
Dá para ir até Side também. Side, enfim, só para perceberem, à volta de Side, ou do anfiteatro de Side também, e um dos souvenirs mais vendidos são as togas romanas. Portanto, todo o imaginário que anda aqui à volta. E depois, claro, temos a parte da praia, temos também a parte da animação. Aqui em Antália existe um parque temático que é o Land of Legends, que rivaliza aí muito com a Disney ou com outros parques temáticos, como a Warner e afins, a Legoland e etc. É um daqueles parques temáticos espetaculares que mesmo as próprias pessoas podem visitar durante o dia ou mesmo à noite. Também tem os espetáculos noturnos, como na Disney, como em tudo isso. Eles foram buscar o melhor de todos e colocaram aqui em Antália. E já agora, para aqueles que não conhecem Antália, nos anos 60 tudo isto eram campos de algodão. Mesmo. E com grandes senhores latifundiários, e em que depois aquilo que se verificou foi que, enfim, um desses senhores latifundiários resolveu fazer um mini hotel para albergar as pessoas que estavam a ir visitar. Entretanto, o vizinho do lado também viu, também quis ter um hotel. E por vizinhos invejosos criaram Antália. Não, é uma coisa que infelizmente existe, mas, enfim, mas é feia, a inveja é feia, mas existe. E então começaram a criar aqui hotéis, sempre cada um melhor que o outro. Hoje temos aqui hotéis que são cópias do avião do Concorde, do barco do Titanic, de uma aldeia na Holanda, ou nos Países Baixos, como agora é dito, perdão, da Praça Vermelha de Moscovo, Hotéis temáticos, quase. do Palácio Topkapi, enfim, temos aqui... Sim, porque uma das características de Antália é exatamente a sua hotelaria. Existem hotéis grandiosos mesmo e edifícios, pronto, deixar qualquer um de boca aberta completamente. Mesmo. Muito embora existam aqui hotéis para, mais uma vez, para todos os gostos e carteiras. Claro. Não é preciso ter muito dinheiro para vir para a Antália. Diz-me uma coisa, Nuno, aconselhas o tudo incluído aqui em Antália? Porque a maior parte dos hotéis, e quando se faz este tipo de viagem de praia, e normalmente quando nos pedem Antália, pedem-nos preferencialmente com o tudo incluído. Aconselhas a que vá com o tudo incluído? Sugeres que só a meia pensão no teu ponto de vista de quem já lá teve, o que é que aconselhas? É assim, os hotéis não rivalizam apenas naquilo que é, enfim, aquilo que oferecem, fazer o melhor hotel. Aqui, por exemplo, o Mardane Palace foi dos hotéis mais caros de todo o Mediterrâneo. Só a festa de inauguração foram, salvo erro, 11 milhões de dólares. Meu Deus. Pronto. Os hotéis também rivalizam muito por aquilo que é o tudo incluído aqui. Existe o tudo incluído das Caraíbas, que as pessoas já acham que é extraordinário, mas também existe o tudo incluído de Antália, que vai beyond the wildest dreams, para além de Bagdá. Por exemplo, temos o hotel o Rixos, em que no Rixos, já dentro do tudo incluído, temos whiskies velhos. Já dentro do... É outro nível, então. É outro nível. É outro nível, mesmo a nível da animação. Eu não estou a dizer que a das Caraíbas é má, nem que esta é má, não. Sim, mas é sempre o ponto de comparação. Quem pede um tudo incluído, compara sempre com o tudo incluído das Caraíbas, é inevitável. Porque, sim, o tudo incluído aqui é espetacular. Muito bom. A nível da animação, não é uma animação das Caraíbas, muito pelo contrário, existe animação para todas as idades. Muito embora os hotéis, à noite, também rivalizam entre eles para ver quem é que tem a melhor animação. Mas é uma animação muito adulta já, em que os melhores DJs do mundo, por exemplo, vêm aos hotéis para fazer noites temáticas. É uma festa autêntica. Existem aqui hotéis que são muito conhecidos, como por exemplo o Adam and Eve, em que as suas festas são lendárias.
Eu tinha mesmo um amigo que dizia que aos clientes nunca iria dar o Adam Anive caso fosse para lua de mel, dava antes para celebrar um divórcio, por exemplo. Mas isto é aqui para tudo. Mas não, nós já tivemos inclusive clientes para o Adam Anive e a ideia que tiveram adoraram, mas depois a ideia quando chegaram foi exatamente essa. Luas de mel, não. Mas pronto, para um casal já bem casado, tudo bem. Então pronto. Sim, porque vai desenvolver muito os músculos aqui do pescoço. Não, são hotéis muito jovens, muito dinâmicos. Têm tudo e mais alguma coisa. Mas tem, por exemplo, outros hotéis como o Calista, o Rixos também. Existe aqui hotelaria de topo. Também existe hotelaria mais simples que dá com que as pessoas também consigam ir para aqui. Claro. E dentro disso vêm as zonas de praia. Temos do lado esquerdo da Baía de Antália a zona de Camers, que costumam ser hotéis mais pequenos e rodeados também por muita vegetação, e é uma hotelaria de maior proximidade também, porque os hotéis não são muito grandes. Depois, ao lado direito de Antália, temos logo a praia de Lara, que é uma praia onde os hotéis, foi a primeira zona de hotéis a nascer, ou seja, aquilo que era o planeamento não primava muito pelo planeamento, os hotéis estão mais chegados uns aos outros, mas existe aqui também boa hotelaria, mas também uma hotelaria já, não é que seja mais envelhecida, porque os hotéis têm-se vindo a renovar constantemente, mas já é uma hotelaria em alguns hotéis mais clássica, mas, por exemplo, é aqui que encontramos, por exemplo, aquilo que é a cópia do Titanic, ou a cópia do avião do Concorde, é aqui nesta zona de Lara. Depois temos a zona de Belek, que é uma zona muito maior, é a segunda imagem que se vê aí, e esse hotel aí é o Hotel Rixos. Em cima, a imagem de cima é a praia de Lara, e em baixo então temos a praia de Belek. Uma zona pensada e planeada por forma a ter aqui hotéis de facto de topo mundial. Temos hotéis aqui com tudo, mesmo para as crianças. Eu posso dizer quase todos os hotéis, com rara exceção, não terá um parque aquático aí dentro para os mais novos e também para os graúdos, verdade seja dita. Claro. Exceto o Rixos. O Rixos Premium em Belek, ele tinha um grande parque temático, mas o tal parque temático que é o Land of Legends é pertença da cadeia Rixos. E então os seus hóspedes têm bar aberto. Ok, um acesso. Acesso aberto para o Land of Legends, e então todos os dias podem ir para o Land of Legends, já incluído no preço do folheto. As pessoas podem dizer, isso é ótimo, tudo bem. Pode ser que as pessoas depois também digam, mas isso é muito caro. Não é que seja caro, pode ser, é muito dinheiro, mas para aquilo que é, entre aquilo que uma pessoa paga e uma pessoa recebe, é o preço justo. Portanto, aí depois fica um bocadinho à consideração. Ao critério de cada um, não é? Depois vem a zona de Boaz Kent, onde são hotéis bem mais simples, e aqui em Antália os russos costumam vir muito para aqui e vêm para esta zona de Boaz Kent, Side, é uma zona mais procurada pelos mercados russos. Uma zona mais longe do centro de Antália, que fica a cerca de 1h30 de transfer de Antália, mas onde também consegue fazer preços mais competitivos. Pronto, só para vocês verem, entretanto... Nós aqui temos realmente a procura de Antália, Belek, uma região que falaste, que também sabemos que tem hotéis belíssimos, e foi bom dar-vos essa indicação daqueles hotéis que são mais vocacionados, digamos, ao nosso mercado do que outros,
porque assim as pessoas também procuram e identificam-se, não é? Sim. Esta zona de Antália, então, para além da praia, como tu disseste, tem ainda outras coisas para fazer. Para chegarem a Antália basta fazerem então o voo direto de Lisboa a Istambul, que poderão ter como opção parar ou não em Istambul mais ou menos dias, portanto nós também, a Viajar Tours, também fazemos estes programas à medida, ajustamos se necessário, e depois escolher a estadia na praia, que poderá ser também as 7 ou as 5, ou o número de noites que assim quiserem. Sim. Penso que temos ou então, aqui... muito embora este ano não tenha havido o charter, para o próximo ano, inshallah, como dizem os turcos, já voltaremos a ter de novo o charter para a Riviera de Antália, e se tudo corra bem. Que tudo corra bem, e para termos aqui mais uma proposta neste conceito do tudo incluído praia, para que seja uma alternativa realmente às Caraíbas, não é? Porque as pessoas procuram sempre coisas diferentes, e Antália tem hotéis mesmo de excelência e vale muito a pena. No regresso fazem também mais uma escala em Istambul, normalmente os regressos até são bastante cedo, mas é um destino que eu recomendaria tanto para famílias como até para luas de mel, sabendo escolher o hotel, porque certamente vai ser inesquecível, até por isto tudo que o Nuno acabou de nos explicar, destes conceitos de hotelaria. Acho que tens algo para mostrar, não é, Ana? Não sei se tens um vídeo. Temos aqui uma pequena viagem também para Antália. Portanto, vamos a isso. Like it's something in the air at that time, don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, staying bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Leather jacket though is too cold. Saw your face in the crowd and I think we loved eyes. Her she's perfect, yeah, she's beautiful. Never thought you'd be here, it took me by surprise when I met you in the doorway. I had a friend of a friend, never thought I would see you this soon, but hope she really loves you, 'cause I swear you deserve everything. Wish that I knew that sooner. We got sober, it was over, but I told you I'll do it all over again. At your place or a spring break, a heartache, I'll do it all over again. Do it all over Pronto, gostaste de ir à Antália, Nuno? Gostei muito, embora aí apareceu muita, mesmo ligado mesmo mais dentro da cidade. Dentro da cidade. Mas a cidade também é magnífica. Ir à noite à cidade, e existe também o Porto Antigo de Antália, onde da parte de trás do Porto Antigo existem uns restaurantezinhos fabulosos, com uma animação à noite muito boa. Eu recomendo a todas as pessoas que vão à Antália depois, à noite, possam ir até ao centro, mesmo sair do seu hotel, do conforto extraordinário do seu hotel,
ir até ao centro de Antália, que não é assim tão caro quanto isso, e a nível de táxis também não são caros, também existem os táxis privados e depois existem uns táxis coletivos, que são chamados os dolmus, que são tipo Ford Trânsitos, em que as pessoas pagam uma tarifa fixa e fazem meia hora, 3/4 de hora de táxi e não pagam mais do que isso. E que vale a pena ir à parte de trás do Porto Antigo em Antália e é muito, muito giro, recomendo. Exato. Pronto, ficámos a saber aqui tudo isto sobre Antália, portanto já sabemos que há uma imensidade de coisas, falámos do parque temático, que é sempre um apelo muito grande e para quem já conhece outros parques e por que não visitar Antália, visitar Istambul e optar pela Turquia, que é este destino que o Nuno hoje nos trouxe aqui e que tenho a certeza que ficou aí alguma curiosidade. Olha, Nuno, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, nós íamos nos despedir. Se tiveres não, basta dizer Türkiye hoş geldiniz, que é como quem diz bem-vindos à Turquia. E aí vocês podem responder a dizer hoş bulduk. Hoş bulduk. Ana, hoş bulduk. Pronto, eu vou estudar. Eu prometo que vou estudar o meu turco para a próxima, está bem? Eu prometo. Agradeço em turco. Çok teşekkür ediyorum. Mas pronto, seja aquilo que for. Existem outros que diriam simplesmente santinho. Pronto, exatamente. Estamos sempre a aprender e é isto que eu espero que tenha acontecido hoje, que tenham aprendido ou pelo menos retido alguma coisa de toda esta informação que nós tentámos aqui passar através da experiência do Nuno. Queremos agradecer também à Viajar Tours de nos trazer aqui e nos dispensar o Nuno por este tempo e agradecer à Ana, que também esteve aqui connosco a reviver a experiência do Café Turco. A reviver e a conduzir este direto. Agradecer-vos por este tempo que estiveram connosco e lembrar que este direto e todos os outros que temos vindo a fazer desde março, e estive a pensar, e já vão 4 meses, em que todas as quartas-feiras temos trazido aqui destinos e todas as quartas-feiras destinos diferentes. Podem rever tudo isto no Facebook da Check-in e também no canal do YouTube da Check-in. Espero que tenham gostado mais este direto e prometer-vos voltar na próxima semana, à mesma hora, quarta-feira às 14, com mais um destino que depois iremos divulgar. Muito obrigada a todos, obrigada Nuno, obrigada Ana, até para a semana. Obrigada. Um abraço, obrigado.